Olá, Vete, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, live do programa Veterinários Acima da Média. Uma série de lives que geralmente eu faço com um tema que vocês me mandam nas caixinhas do Instagram, no direct, ou um tema que seja relevante para que você consiga faturar mais de 20 mil reais por mês no seu consultório. Para quem ainda não me conhece, não sabe, não conhece o programa, meu nome é Ana Paula, sou médica veterinária, assim como você, e eu ensino médicos veterinários a faturarem mais de 20 mil reais por mês no seu consultório sem ter pet shop. Sim, Vete, sem ter pet shop, sem ter banho e tosa, simplesmente com um faturamento que vem do seu trabalho, do que você se formou sendo médico veterinário, para ganhar mais de 20 mil reais por mês dentro do seu consultório. Só depende de você. O tema da nossa live de hoje é como o seu pequeno sucesso atrapalha o real sucesso do seu consultório. Nossa, Paula, mas existe um sucesso que atrapalha o outro? Sim. Vete, isso é muito mais comum do que você imagina, principalmente por quê? Porque foi o que aconteceu comigo. Este tema dessa live, ele não foi proposto por nenhum colega. Esse tema foi proposto com base nas dificuldades dos colegas, dificuldade essa que eu também tive. Então, quando a gente pensa num pequeno sucesso que atrapalha um sucesso maior, justamente foi o que aconteceu. Eu tinha, em meados de 2014 para 2015, eu tinha um pet shop e eu tive muita dificuldade de entender que eu podia ganhar muito mais sem passar os perrengues que eu estava passando com banho e tosa. Mas vamos lá, como que acontece isso? Vete, geralmente, quando a gente tenta montar aí uma estrutura, um pet shop, uma clínica, um hospital não, mas uma clínica ou até um consultório com outros veterinários, é muito comum que tenhamos medo. Que a gente pense, nossa, eu vou montar um consultório e se não tiver cliente? E se o tutor não me procurar? E se não chegar ninguém lá? E se ninguém ligar para marcar consulta? Isso é muito comum. Por mais que a gente ache que isso não vai acontecer, a gente tem esse medo. Mas com base neste medo, o que a gente já faz antes mesmo de tentar? A gente já pensa, vou ter um pet shop junto, venda de mercadoria, de ração, de medicamentos, vou ter um banho e tosa. E aí, naturalmente, você, ao invés de você tentar ter sucesso, você terceiriza o seu sucesso para outras coisas. O que acontece? Na grande maioria das vezes, o médico veterinário ele acaba virando o quê? Um veterinário de balcão. Sim, é muito triste, mas é o que a grande maioria acaba fazendo, assim como eu fiz. Você abre um pet shop e aí você está lá vendendo medicamentos, vendendo ração. E quando você se pega depois de um período, você se tornou um médico veterinário de balcão. Por quê? Porque com o afã da gente não deixar o negócio ir por água abaixo, a gente tentando prosperar, o que a gente acaba fazendo? A gente tenta vender melhor uma ração, porque a gente tem conhecimento. A gente tenta indicar, orientar os tutores a melhor forma de dar um medicamento. E quando a gente faz isso, o único intuito que a gente tem é que o tutor, ele veja essa postura do médico veterinário, olhe, faça ali uma comparação de um pet shop para o outro e pense assim, eu vou lá, porque lá o veterinário me orienta. E aí você acaba pensando, nossa, então isso vai fidelizar. Mais ainda, eu vou lá porque todas as vezes que eu levo meu cachorro para banho, tem uma veterinária que me auxilia lá é muito mais seguro. É isso que você pensa e esse é o seu pequeno sucesso. Sabe por quê, Vete? Porque depois de muitos anos fazendo isso, eu acabava ficando extremamente irritada, porque tanto na venda de ração, de mercadoria, de medicamentos, de ração, quanto no banho e tosa, muitas vezes, prestem bem atenção, os tutores passavam comigo, eu escolhia a ração, dava lá uma aula de como os nutrientes, como uma era melhor do que a outra, uma era super prêmio, a outra não era, da onde vinha, para onde ia. No banho e tosa era a mesma coisa. O porquê que tinha que usar um antipulgas, o porquê não usar esse shampoo, o porquê usar aquele, a forma de utilizar tal produto no pós-banho, antes do banho, depois do banho. E eu me sentia a médica veterinária orientadora. Eu falei, nossa,
nossa, eles vão me valorizar muito. Eu não pensava diretamente na valorização, mas eu pensava, nossa, quando eles forem escolher de alguma forma um veterinário, serei eu. E aí o que acontecia? Automaticamente, isso não acontecia. Eu via, pode deixar, eu via que muitas vezes eu tava ali tentando orientar, pode deixar, Deise, obrigada, tentando orientar ração, medicamento, tudo, e às vezes, sabe o que acontecia? O tutor, ele tinha cara de pau de chegar até mim e falar assim, ou até para alguma funcionária e falava assim, ai, não, obrigada, mas o veterinário dele, o veterinário dela, acabei levando lá porque teve isso, teve aquilo. Ai, porque eu levei no veterinário para fazer vacina. Ai, porque eu levei na minha cara ou na cara de um funcionário. Mas por que eu chamo isso de pequeno sucesso? Ainda que seja uma frustração. Principalmente por quê? Porque naturalmente isso vinha dentro da minha cabeça. Que eles iam me valorizar porque eu estava ali. Pô, onde que você vai comprar uma ração que tem um médico veterinário que está te orientando? É difícil. Logo eu pensava, nossa, eles vão valorizar. Mas não é isso que acontece, Vete. O que acontece, na grande maioria das vezes, é que o tutor não quer orientação nenhuma. Ele quer uma orientação como qualquer outro funcionário que não é médico veterinário iria dar para ele. Esse funcionário daria uma explicação do jeito que ele quer. Ele não valoriza por sermos médicos veterinários. Ele não vai levar o cachorro num banho-tosa só porque tem um veterinário lá. E isso na grande maioria. Claro que existe um ou outro que fala, eu prefiro porque tá ali. Mas o que eu quero dizer pra você é que na grande maioria das vezes, sabe o que acontece? Você tá ali satisfazendo tendo a sua boa vontade de orientar, tanto no banho-tosa quanto no pet shop, e o tutor leva em outro. E sabe o que vai acontecer ainda, que é bem comum de acontecer? O tutor, ele passa com você, compra ração, compra medicamento, leva no banho-tosa, passa em outro veterinário, e sabe o que ele faz pra você? Ele faz assim, eu vou falar pra você. Vou fazer exatamente. Ai, doutora, eu gosto tanto da senhora, eu confio, viu? Só que eu passei no veterinário e ele passou essas medicações aqui, ó. Ai, mas não sei se eu compro, se eu não compro. O que a senhora acha? Sim, pede uma segunda opinião pra você. Muitas vezes pede pra você prescrever novamente uma medicação que um outro veterinário deu. Muitas vezes pede pra você trocar a medicação, porque é cara, porque ela achou cara. Medicação que talvez compraria até com você. E aí você vê que tudo isso não vale a pena. Não vale a pena. Eu tô falando pra você, Vete, uma experiência minha e que é a experiência de muitos colegas. Mas se pra você não tem essa experiência, ótimo, você faz parte da minoria. Mas a grande massa que tem pet shop, banho-tosa, passa por isso. Quando não passa por isso no pet shop, passa no banho-tosa. Quantas vezes você vai lá, orienta e fala, olha, aqui o ideal tem muito nó, talvez fazer uma tosa fosse mais adequado. Ah, não, porque o veterinário dele falou para não tosar. Na sua cara. Ou, ao invés disso, você tá lá, compra os melhores produtos pro seu pet shop, pro seu banho-tosa, faz lá, tem bons profissionais treinados. E aí, na primeira vez que o tutor tem a oportunidade, ele vem até você e fala assim, aquela descamação intensa, cheia de ferida, cheia de pulga. Ai, será que não pegou aqui? Foi depois que tomou o primeiro banho aqui que ficou assim. E aí você vê, Beth, que esse faturamento que a gente pensa aí ter do pet shop e do banho-tosa, a gente tem que reavaliar, a gente tem que repensar. E foi isso que eu fiz. Quando eu me dei conta de que eu tinha mais dor de cabeça, muito mais dor de cabeça do que lucro, foi quando eu parei para pensar. Foi quando eu olhei e falei assim, não, peraí. Sábado, domingo, feriado, todos os dias tinha que estar aberto
Natal, Ano Novo, Carnaval tinha que estar aberto porque tinha banho e tosa, porque não podia ficar sem ração. Eram raros os dias de feriado, de festas de fim de ano, que eu ficava em casa. Não tem como. Porque você vai deixar na mão de funcionário 100%? Se você tiver funcionários muito bem treinados, sim, mas a grande maioria não tem. A contratação de funcionários no Brasil é uma coisa muito delicada. Quem tem aí pet shop, banho e tosa, sabe disso. A contratação de funcionários, a legislação trabalhista, ela é 100% a favor do trabalhador. Não é a favor de quem está contratando. Então você tem aí N prejuízos na contratação, tá? Então, quando a gente começa a avaliar tudo isso, você vê que você tem muito mais dor de cabeça do que lucro, do que curtir aquele momento. Quando você pega, se é que você pega, porque eu não pegava. Eu sempre tinha o quê? Um livro caixa lá que eu anotava tudo, banho e tosa, pet shop, venda de ração, consulta, era tudo junto. E aí, é aí que entra o meu pequeno sucesso. Quando eu via lá no final do mês, qual era o meu faturamento? 20 mil. Eu olhava e falava, 20 mil, tá bom. Qual o médico veterinário que ganha 20 mil? Do jeito que eu tinha, pet shop e banho e tosa, qualquer um. Qualquer um. Qualquer médico veterinário que que abriu um pet shop, um banho e tosa, venda de mercadoria, não de imediato, mas ao longo aí de uns 3 anos, vai faturar 20 mil facilmente. Porque isso é o pequeno sucesso. E isso me fez acreditar durante 3, 4 anos de que estava tudo bem. Até que um dia eu tive que demitir uma péssima funcionária que eu tinha e eu não tinha como demitir. Sabe por quê? Porque eu não tinha dinheiro para demissão. Eu não tinha. Sabe quando você tem... deixa no comentário depois ou manda pra mim no direct se você já teve funcionário ou você tem ainda funcionário que você é doido para demitir e não pode demitir porque não tem dinheiro. Então isso se tornou um cancro na minha vida. Por quê? Porque eu tinha que ter todo santo dia contato com determinados funcionários que eu não queria que estivesse trabalhando para mim, mas eu não tinha dinheiro para pagar a demissão. Sabe por que eu não tinha dinheiro para pagar? Porque eu tinha 20 mil de faturamento, eu não tinha 20 mil de lucro. Eu não via a cor do dinheiro. Foi aí que eu coloquei na balança exatamente quanto eu ganhava com banho e tosa, quanto eu ganhava com pet shop e quanto eu ganhava com consultório. E eu vi que o meu faturamento do consultório era ridículo. Ridículo. E aí eu comecei a pensar o seguinte, peraí, eu fiz 5 anos de faculdade, 6 até, pra simplesmente depois de não sei quantos anos de formada tá ganhando uma miséria, menos do que quem trabalha menos do que o faturamento do banho e tosa e do pet shop? Não, tem alguma coisa de errado. Porque, na verdade, Vete, o que você tem que entender é que o que tem de errado não é você ter banho e tosa e pet shop. O que tem de errado é você ter um consultório que não fatura mais do que os dois juntos. É aí que tá o erro. Porque se você tem um consultório, Vete, você é formado, você fez 5 anos de faculdade e você não está faturando mais do que um banho e tosa, que é seu, a não ser, vamos colocar aí algumas exceções, grandes redes, grandes pet shops, que o volume de banho e tosa é absurdo, que o volume de venda de mercadorias é absurdo, é quase uma rede Cobase, Pets, por aí vai. Aí fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque o volume é muito grande. Mas ainda assim, será que o lucro não é o faturamento, o faturamento é infinitamente maior. Mas será que o lucro compensa? Essa é a pergunta que você tem que se perguntar. Você tem que se fazer. Por quê? Porque muitas vezes você tem dor de cabeça, compra de mercadoria, aqueles embrólios todos de boletos. E quando você vai ver, quanto que vem de lucro ali do pet shop ou do banho e tosa? 10, 13 mil no mês bom? Será que vem isso ainda de lucro? Será que você realmente não ganharia isso no consultório? Aí é que eu vou te dar a virada de chave. Aí é que eu vou te fazer enxergar que o seu pequeno sucesso atrapalha o seu sucesso. Sabe por quê? Sabe o que aconteceu comigo quando eu fiz esse levantamento, que eu não tinha condições de demitir um funcionário? Uma péssima funcionária, que eu não aguentava nem olhar pra cara?
eu não tinha condições, eu falei, não, peraí. Qual que é a única forma de eu fazer essa demissão? Tendo dinheiro, claro, fato. Como que eu consigo dinheiro? Eu não posso chegar na rua e falar, gente, estou vendendo ração aqui mais barato, vem aqui pelo amor de Deus. Mesmo com todas as ações promocionais, ação de vermífugo que a gente faz, um monte de coisa. Nada disso ia aumentar exponencialmente o meu faturamento do pet shop. Ah, vamos fazer promoção de banho tosa. Aí o que eu fazia? Natal, Ano Novo, Carnaval, e compra lacinho, e compra não sei o que, e faz festa junina. Quando eu fui ver, aumentava o quê? 200, 300 reais no dia, na semana, talvez? Foi aí, Vete, que eu comecei a ver que o dinheiro que viria livre pra mim, a chance de vir dinheiro livre pra mim, seria da onde? Seria do consultório, dependendo só de mim. E eu vou falar uma coisa pra você. É a melhor coisa do mundo você não depender, não terceirizar o teu sucesso nas costas de ninguém. Por quê? Porque sempre dá muito medo de você falar, pô, mas aí eu vou me desfazer de tudo. Não, não é de uma hora para outra. Mas você vai se programar para que isso aconteça. Você vai fazer melhor do que isso. Obrigada. Você vai ter uma organização para que isso se torne realidade. Dá medo? Dá medo. Dá medo. Mas você, Vete, tem totais condições de fazer isso virar um consultório seu. Se você souber trabalhar as estratégias corretamente. Uma captação de clientes, principalmente pela rede social, por Google. Se você souber captar clientes corretamente, você vai conseguir viver perfeitamente do teu consultório. Dá medo, dá medo. Mas o que te falta, Vete, não é só coragem, é foco. Você tem que ter foco para querer fazer isso acontecer. Sabe aquele, se você passa por tudo isso que eu falei, é muito comum você chegar para trabalhar no pet shop, olhar e falar assim, nossa, não acredito que eu tô aqui de novo. Sabe aquela má vontade, vendo que aquilo ali não sai mais do mesmo? Você faz ação promocional de ração e não vira muita coisa. E compra combo de medicamento e não vira muita coisa. E aí você faz uma ação promocional de banho tosa, de festa junina, e faz a festa junina, e faz uma festinha para os pets. Todo mundo vai lá, come, bebe, tira foto e o teu faturamento não muda nada. Quando muda, não muda exponencialmente, que você olha e fala, opa, aí sim. Não muda. Não muda. E quando muda, se você tiver dor de cabeça com funcionários, qual é a ação promocional que você vai fazer que não vai ter funcionário? Não existe. A melhor forma de não ter dor de cabeça com funcionários é não tendo funcionários. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Se você tem dor de cabeça com seus funcionários, a melhor coisa para te dar foco, para te dar um direcionamento, é ter o seu próprio consultório dependendo somente de você. Vai acontecer de um dia nem você se suportar? Pode acontecer, mas isso você não vai ter como mudar. Então, o melhor é lidar com isso. Então, você ter foco, tendo uma orientação correta, uma estratégia correta. Quem é aluno do método Veterinários High Ticket sabe que existe uma forma de se posicionar na rede social para captação de clientes. Sabe que a forma de se portar, a forma de atender, de encantar. Sabe que até o cheiro encanta. Sabe aquele desenho do pica-pau, que o pica-pau vai indo atrás do cheiro? Tudo isso, dentro do seu consultório, vai fazer você faturar muito mais de 20 mil reais sem ter dor de cabeça. Sem ter banho tosa, sem ter chateação de, ai, cortou, ai, tosou demais. Ai, eu pedi pra tosar na 4 e era na 7. Ai, eu pedi pra tosar na 4 e era na 5. Ai, porque eu não acredito que tiraram o topete e não deixaram o rabo. Ai, meu Deus, meu cachorro não vai poder desfilar no Fashion Week essa semana. Mais do que isso, sabe aquela dor de cabeça de você estar com a agenda do banho tosa cheia e de repente o funcionário fala, ai, não vou conseguir ir. Eu sei que a agenda tá cheia, mas eu não vou conseguir ir hoje. Eu tô muito mal. E você olha pra agenda e fala, meu Deus do céu, o que eu vou fazer?
Ou mais do que isso, quando você sabe que funcionário forjou um atestado médico, odontológico, e você sabe que ele não estava doente e te deixou na mão. Para você, Vete, que acha que aquele funcionário veste a camisa, mas que por trás de você ele fala, imagina que eu vou trabalhar para quê? Para ela trocar de carro? Porque na grande maioria a cultura do brasileiro, infelizmente, com raras exceções, é essa. De que não, você não tem que ser um bom funcionário, porque se você for um bom funcionário, o teu chefe é que vai ficar rico. Por base em tudo isso, Vete, que você realmente tem que fazer de tudo para que você consiga ter um faturamento muito adequado, muito melhor do que você tem no banho tosa e pet shop, no seu consultório. E para isso dá medo? Dá medo. Mas o que mais te impede de abrir o teu consultório não é só o medo, é o comodismo. Você fala assim, eu tô trabalhando lá no pet shop do fulano, eu vou abrir um pet shop nada, semana que vem eu vejo isso. E aí é onde você está terceirizando o seu sucesso e mais importante que isso. Aliás, muito mais importante que isso, você está fazendo com que o seu pequeno sucesso impeça o seu sucesso absoluto. Você, Vete, hoje eu fiz uma live indo trabalhar feriado e muita gente me questionou. Algumas pessoas me questionaram, mas você vai trabalhar no feriado? Vete, trabalhar no feriado pra mim, de verdade, é maravilhoso. Primeiro, porque quando você tem seu consultório, você vai trabalhar a hora que você quiser. Eu vou abrir a agenda 1h da tarde e vou trabalhar até às 5. Não é uma escravidão. Mais que isso, feriado não tem trânsito. Você simplesmente vai, o consultório é seu, você põe seu carro lá, atende, liga o ar-condicionado, as pessoas ficam extremamente gratas. Por quê? Porque eu particularmente não ponho um preço diferenciado no feriado. Então você imagina como o feriado é bom pra mim, financeiramente. É muito bom. Eu vou lá, atendo 4 horinhas, 3 horinhas, faço o meu faturamento muito bom e volto pra casa pra curtir o resto do feriado. Então, essas vantagens que você tem no seu consultório, você não tem em nenhum outro lugar. Talvez, com raras exceções, se você estiver trabalhando num pet shop, num consultório de alguém, que você tenha muita amizade, que você consiga ter essa liberdade, mas a grande maioria não consegue. E mais importante que isso também, se você tiver banho e tosa, se você tiver pet shop, aí que fica mais difícil. Muitas vezes, se você abrir mão de trabalhar, você tem que colocar alguém para trabalhar, porque você vai precisar de um médico veterinário lá. Então, eu tô te dando aqui inúmeras vantagens para você sair do ostracismo, do comodismo, do medo, da procrastinação e abrir o teu consultório. E se você precisar de uma estratégia para faturar mais de 20 mil reais por mês somente do seu consultório, já entra na lista, na pré-inscrição para o método VHT, porque lá você vai ter toda a estratégia para conseguir viver muito bem somente do seu consultório. Não tem plano de saúde, não tem olhadinha do vizinho, não tem banho e tosa e não tem pet shop, somente do seu consultório. Vete, se eu consigo isso, você também consegue, eu não tenho dúvidas disso. Eu não estaria essa hora fazendo uma live para você se isso não fosse uma total realidade na minha vida. Então você tem que sair do medo e do comodismo e principalmente você tem que dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo? Toma nota aí. O primeiro passo é você fazer um levantamento de quanto você fatura e quanto você lucra. Tem diferença, faturamento é o total, lucro é o que você já tirou os custos. O seu faturamento e o seu custo, tanto do banho e tosa quanto do pet shop e do seu consultório. Se você, Vete, tiver um faturamento alto e um lucro baixo, já é um indicativo para você mexer no seu consultório. Para ontem. Se você não tiver lucro, é para anteontem. Então, você fazendo esse levantamento é o primeiro passo. Não, Ana Paula, eu fiz um levantamento e eu vi que tá tudo ótimo. Meu lucro é alto no banho e tosa, eu não tenho dor de cabeça. Meu lucro é alto no pet shop, eu não tenho dor de cabeça. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas lembre-se que
uma hora você pode se irritar. Então faça o levantamento do mesmo jeito para que você tenha o canal de viabilidade do seu consultório, para você montar o seu consultório. Não, Ana Paula, eu fiz esse levantamento e eu tô lascada. Como diz o Gil do Vigor, tá lascado. Então, se você fez esse levantamento e viu que o teu consultório não fatura quase nada perto de um banho tosa e perto de um pet shop, então você já entra na pré-inscrição do método VHT. Já entra, já consome conteúdo no YouTube, consome conteúdo aqui no Instagram. Aliás, já salva essa live, curte essa live. E mais, aqui no Instagram você pode ativar aqui as notificações para você ser notificado de todo o conteúdo, porque se você já está focado em abrir teu consultório, eu posto diariamente, tanto aqui quanto no Stories, conteúdo que vão te ajudar de alguma forma a ter e viver muito bem do seu consultório. Não só aqui como no YouTube. Então entra lá, se inscreve no YouTube, curte a live e eu espero você na próxima live com a decisão tomada de abrir o teu consultório. Conte comigo, até a próxima live.